muitos amantes nunca temem lutar. Morremos, vivemos para o Brasil nos consagrar. És a nobre infantaria das armas da rainha, por ti daria a vida minha. E a glória prometida nos campos de batalha está contigo, anti-inimigo, pelo fogo da metralha. És a eterna majestade das linhas combatentes, és entidade dos mais valentes. E no toque da vitória marca nossa alegria. Eu vibrarei, és a nobre infantaria. Filho. Fala, rapaziada, boa noite. Quem tá falando com vocês é o aluno Paulino, um nome que eu não carrego faz tempo. E hoje eu vim falar de algumas histórias que aconteceram no campo de patrulha, pra seguir essa série de histórias do exército. E, bicho, eu tava preparando aqui, lembrando de alguns, e alguns são bem engraçados, então preste atenção que vai ser muito divertido, tá? Pra você que não entende muito de exército, uma patrulha é como se fosse uma missão. Aí no campo de patrulha é um campo que a gente destina apenas para as missões que a gente vai exercer. Aí, nessas missões, você já vai com a sua arma escolhida, tá? Você faz as missões específicas para aquilo que você escolheu. E eu escolhi a infantaria. A sua imaginação, quando você pensa em exército, normalmente é a função da infantaria, assim, que é ir até o inimigo, rastejar, atirar de fuzil, tal. Isso é a função da infantaria. E a gente, como é que funcionava o dia a dia lá? A gente chegava, planejava a missão, então a gente mesmo organizava, ensaiava, preparava toda a missão e organizava o horário que a gente ia exercer no objetivo. E a gente preparava e exercia no objetivo no horário determinado, certo? E no decorrer dessas coisas, muitas coisas engraçadas aconteciam. Aí a primeira história, assim, ela acontece em um justiçamento. O que é um justiçamento? No decorrer do dia, os instrutores observavam a gente e eles iam fazendo observações negativas do que a gente estivesse fazendo. Tipo, a gente organizava o nosso pavilhão de uma forma, e se tivesse de uma forma errada, o instrutor ia lá e anotava. Pronto, fulano fez tal coisa, de justiçamento ele vai pagar. Como é que a gente pagava? Pagava por esses pecados, né? A gente tinha uma coisa chamada apronto operacional. Você pega a sua mochila e tem que mostrar tudo o que tem dentro da sua mochila. Aí você vai, em um minuto, você vai tirar tudo da sua mochila, colocar em cima de uma lona e abrir e mostrar ao instrutor que está tudo o que você precisa carregar na sua mochila ou na sua mochila. Em um minuto você vai fechar tudo e colocar tudo dentro da sua mochila de novo. Aí como é que funcionava? Imagina que aqui tem uma fileira, aqui tem outra fileira, aqui tem outra fileira, aqui tem outra fileira. Aí o cara que tivesse quatro coisas para pagar ficava na última fileira. O cara que tivesse 3 ficava na penúltima, tal. E o cara que tivesse uma ficava na primeira fileira. Então ele fazia o seguinte: ele dava o já, aí todo mundo abria a mochila e colocava. Aí depois ele apitava, parou, vamos para trás. Aí depois ele dava outro já. Quem conseguisse passar dessa fase, aí ele dava outro já e guardava tudo. Quem conseguiu passar, aí vai para a fileira do lado. Quem tava na última, pode descansar. Mas quem tá na última ali, e não era só 4 não, amigo, era o quanto foram possíveis. Quem tava na última aqui, ó, ficava até conseguir. Teve uma noite que a gente tá falando de 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, no finalzinho da noite, assim, que a gente tava no justiçamento, e os últimos justiçamentos só saíam juntos. Os últimos 10 só saíam juntos. Aí o que acontecia? Teve um cara que era meu canga, que é o... Não vou falar o nome dele. Quase falando o nome dele. Não vou falar o nome dele. O meu canga, pronto. Mas ele é o rádio operador que perdeu o rádio naquela história passada do Dia dos Mortos. Se você não viu, vai lá ver a história do Dia dos Mortos. Ele não estava conseguindo... Esse cara, ele não estava conseguindo fazer o apronto nem a pau. Você estava com tanto sono, tão cansado, que ele não conseguia fazer, mano. Aí o que aconteceu? Ele não estava conseguindo fazer. O tenente ficou com pena dele e propôs assim, ó, não precisa nem colocar dentro da mochila. É só tirar do chão que eu já vou aceitar. Aí o que acontecia? Ele sempre conseguia colocar tudo dentro da mochila, mas às vezes ele errava uma coisinha e ele colocava uma coisa enganchada por fora
E na hora que o tenente ia ver, a coisa caía no chão. Aí do zero de novo. Até que teve uma hora que o tenente falou, o tenente já tava cheio disso. Falou, ó, se não conseguir, vai todo mundo pra lama dali. Aí, caraca, velho, tem que conseguir. Aí a gente fazia rapidinho. Aí ajudava ele e tal. Aí ele, não, tô de boa, tá safo. Aí quando era a hora, caía de novo, mano. Aí o que aconteceu? Nesse dia, foi todo mundo pra lama. E eu tô falando de aldeia, 3 horas da manhã. Você na lama, parceiro. Meu amigo, é muito frio, mano. É muito frio. E eu sou um cara que eu já sofro com um mínimo de frio e eu tava morrendo ali, mano. E a gente foi pra lama 2 vezes, mano, por causa desse cara. Aí no final, mano, eu não queria olhar pra cara dele. E esse cara, ele, tipo, ele dormia... A mochila dele era do meu lado, tá ligado? Ele dormia no... Ele dormia do meu lado, bicho. Aí, mano, loucura, mano. Nesse dia eu não consegui... Que eu, antigamente, quando... Nos dias anteriores, eu saía de lá e era pra me deitar e já dormir de mochila e acordar só no outro dia. Nesse dia eu tive que tomar banho, mano. Não tava conseguindo de frio, mano. Aí eu tive que tirar minha roupa toda, tirar toda a lama. Depois, mano, eu só fui parar. Nesse dia eu não dormi. Foi até isso. O dia dos mortos foi nesse dia depois. Que eu não tinha dormido. Aí eu não fiz o caderninho que eu precisava fazer. E por não ter feito o caderninho que eu precisava fazer, no outro dia eu fui comandante de patrulha. E cara, foi barro, mano. Aí nesse dia eu lembro muito claramente do sol, velho. Eu tava morto, molhado, com frio do caramba, até que apareceram os primeiros raios de sol do dia. Mano, absurdo, mano. O sol, quando você tá com frio, ele é outra coisa, é uma coisa muito diferente. Pronto, essa foi a primeira história. Aí, mano, tem uma coisa que eu vou lembrar pra sempre, mano. Pra sempre. A gente chegava depois do justiçamento, quando a gente chegava, a gente ficava em forma. Que era 3 atrás de 3 e tal. Aí a gente ia conversar com o tenente, né? Pra o tenente passar um bizu, explicar alguma coisa, tal, algum aviso. Aí tinha o tenente... Não vou dizer o nome do tenente, ele é Garnacel. Mano, cara, esse dia foi muito doido. Ele botou todo mundo e fuzil posicionando caçador, que é tipo, você fica assim, mano, segurando o fuzil assim. E não pode escorar em nada, você só fica em pezão assim, segurando o fuzil. Aí tipo... No primeiro momento é de boa, né? Mas depois o fuzil vai pesando. Aí tem um maluco que tá segurando a Mag. A Mag é uma metralhadora pesada pra caramba e o cara tem que sustentar aqui. E o sono, a fome, tudo batendo toda hora, bicho. Aí, bicho, esse tenente ele resolveu tirar onda. Nesse dia ele tinha pedido uma pizza. Aí a pizza tinha chegado. Aí depois ele falou que nem comeu a pizza porque ele tava com dor de barriga no dia. Mas ele manteve a postura, né? Aí ele lá com a pizza lá falando e tal. Aí, senhores, eu vou contar uma história pra vocês. Se eu ver alguém de olho fechado, alguém que piscou por mais de um segundo, eu vou ter que recomeçar minha história. Aí ele contou a história de Apenim, que eu vou contar agora. Ele contou essa história bem melhor que eu e de uma forma bem mais poética, mas isso é só um reflexo do que foi. Ele falando assim. Ele falava, ele abriu um sorrisão assim. Quem tá ligado sabe. Aí abriu um sorrisão assim. Aí, Japenim era um passarinho. Uma bela ave. Um dia, Japenim voou tão alto, que as asas dele congelaram. Aí Japenim caiu no chão, com as asas congeladas. No chão, Japenim ficava praguejando, porque Deus tinha deixado isso acontecer. Até que chegou uma grande vaca e cagou em cima de Japenim. Bah! Aí Japenim todo cagado, ficou todo estressado. Meu Deus do céu, porque isso aconteceu? Mas as fezes daquele animal esquentaram Japenim e as asas dele começaram a se mexer novamente. Até que apareceu um gato perto daquela cena. E o gato amigavelmente se aproximou de Japenim, pegou ele, limpou ele, tirou todas aquelas fezes, toda aquela bosta. E depois que ele ficou todo limpo, o Japenim ficou todo agradecido daquele gato. Mas depois que o gato terminou de limpar, o gato comeu o Japenim. Qual é a moral da história? Ele perguntava pra gente. Ninguém sabia, né? Aí ele falava, a moral é o seguinte.
Nem sempre quem te coloca na merda quer seu mal. E nem sempre quem te tira da merda quer seu bem. Tá vendo? Faz sentido, né? Aí depois ele contou a história do xadrez. Eu vou lembrar do resto da minha vida a história do xadrez. A história do xadrez é a seguinte. Ele começou a explicar. Quem viu o Tropa de Elite sabe, aquela parte de estratégia. Estratégia. Pronto, ele explicou. Não, xadrez é jogo de estratégia. Ele começou. Estratégia e tal. Aí depois ele falou. O tabuleiro de xadrez é composto por 64 quadrados. Sendo eles um preto e um branco. Um preto e um branco. Um preto e outro branco. Um preto e outro branco. Sim, amigo, ele fez isso 64 vezes. Eu contei. Naquele momento foi surreal, porque a gente tava com frio, com fome, carregando peso. E eu só conseguia olhar assim e pensar o que é que eu tô vivendo nesse momento, que é isso que tá acontecendo, cara. E bicho, foi lendário esse dia. Eu lembro que nesse dia, cara, esse relógio, esse não, mas era um relógio desse que eu tinha. A gente fazia justiçamento e era tudo muito rápido. Aí eu tava tão cansado assim, quando eu ia dormir, eu não sentia o relógio no pulso. Meu Deus do céu, e agora? Aí eu me lembrei que no justiçamento você vai tirando as coisas e às vezes alguma coisa esbarra, estoura e cai. Aí eu fui lá, meu irmão, eu passei coisa de meia hora no mato procurando o meu relógio e eu achei, mano. Graças a Deus, assim. Eu achei meu relógio. Foi outro perrengue. E por último, eu acho que é o mais engraçado. A gente fica sem celular, a gente fica sem contato com o mundo externo lá, na hora do campo, né? E os tenentes sabem disso. Aí no momento que a gente tava lá fazendo alguma coisa, chegou o sargento, que eu vou falar dele posteriormente. Ele chegou falando assim, caraca, velho. Ele olhando no celular dele assim, Neymar morreu, mano. A gente, caramba, velho, Neymar morreu, cara. Como assim, Neymar morreu? Aí teve um maluco que falou, mentira. Sério, tu tá dizendo que eu tô mentindo? Não tô dizendo que eu sou mentiroso, velho. Vai pra lama. Bicho, essa daí do Neymar morreu sempre me pega quando eu lembro, velho. E, bicho, foi isso, mano. Tipo, hoje eu falo rindo, assim, mas na hora eu também ri, mano. É porque a gente acaba levando muito a sério o sofrimento. Mas o sofrimento no exército é um sofrimento controlado, tá ligado? Ninguém vai morrer e tal. Então, você só fica mais forte depois disso. Mas são as histórias boas, assim, de quem ousou se expor, né? Eu podia estar em casa, eu podia não ter ido pro exército. Mas foi muito bom ter ido pro exército, foi muito bom ter vivido essas histórias. Então é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí, deixa seu comentário. Manda aquela mensagem no Instagram, no WhatsApp. Pô, vídeo massa, mano. Eu fico felizão. Vou mentir não, fico feliz. E ainda mais, há de sair outras histórias aqui. Eu tô compilando, lembrando, fazendo. E vão sair muitas histórias ainda aí, viu? Arigatô pela atenção e boa noite.